RCA. Camila Cunha. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN. Eu sou a jornalista Camila Cunha. O nosso programa conta com a técnica do Marcelo Cabala, na TV Thomas Pipe, e a produção de hoje ficou com a Mirella Joyce. Na próxima hora, nós te convidamos a conhecer um pouco mais sobre algumas das personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação de Santa Maria e também da região. Estamos ao vivo na Rádio CDN, mas você também pode nos acompanhar em vídeo pelo Facebook do Diário de Santa Maria, também na TV Diário 26 ou 526 da NET e no canal do YouTube do Diário de Santa Maria. Só nos mandar um recado por lá que logo mais a gente pode interagir. E para falar um pouquinho mais sobre o nosso entrevistado de hoje, a gente volta para o ano de 1967. Vamos aos fatos. No mundo, os Beatles lançam um álbum considerado um marco na história da música pop rock. No Brasil, começa a circular o Cruzeiro Novo, equivalente a 1000 cruzeiros antigos. Este é o ano da inauguração da rede Bandeirantes de televisão, a criação da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Em Santa Maria, neste ano foi criado o Colégio Técnico Industrial de Santa Maria, o CETISM. Neste ano faleceram João Guimarães Rosa, escritor e diplomata. Também Humberto Castelo Branco, ditador do Brasil. Neste ano nasceram o rapper Marcelo D2, também o vocalista do Nirvana, Kurt Cobain, e a atriz estadunidense Nicole Kidman. E no dia 12 de julho de 1967, nasceu o nosso convidado de hoje, o Jean-Pierre Chagas Ávila. Professor Jean, seja muito bem-vindo. Obrigado, Camila. Obrigado. Um abraço especial aos ouvintes, né? E é um prazer estar aqui pra gente bater um papo sobre a vida do Jean e as surpresas que virão. É isso aí. O Jean é uma figura super conhecida aqui de Santa Maria, mas conhecida das quadras. Hoje a gente vai descobrir um pouco mais da vida do Jean. Nós fizemos um pequeno resumo, vou ler aqui e depois a gente vai conversando. O esporte sempre esteve presente na vida de Jean-Pierre Chagas Ávila. A primeira memória esportiva dele é do pai, Sérgio Edmundo Cardoso Ávila, treinando a equipe de basquete do Exército. O tio do nosso entrevistado, o Clóvis Ávila, foi um dos fundadores do Centro de Educação Física da UFSM, instituição na qual Jean se formou em 1988. Aos 11 anos de idade, o vôlei entrou na vida de Jean e, a partir daí então, começou a construir uma carreira vitoriosa como atleta e também como técnico. Mesmo antes de se formar, aos 21 anos, foi auxiliar técnico da seleção catarinense na categoria 16 anos, conquistando o título nacional. Até hoje, Jean é o único santamarense a ter integrado a comissão técnica de uma equipe participante da Superliga Masculina de Voleibol. Ele auxiliou o tricampeão brasileiro Jorge Schmidt na Sojipa em 2010. Jean foi professor do Colégio Centenário por 19 anos. Da instituição de ensino superior, em 2008 fundou a Associação Voleibol Futuro. De lá para cá, formou mais de 1000 atletas. Resumidamente, mais ou menos por aí, Jean. Jean, aqui a gente volta no tempo e eu quero saber do Jean criança, lá na infância. Quais são as suas memórias mais antigas? Tu é aqui de Santa Maria mesmo? Sim, sou de Santa Maria. As memórias de infância, eu me recordo da famosa Avenida Rio Branco, onde eu morei por 11 anos, né, eu e meus pais. Avenida Rio Branco, 1234, apartamento 4. Muito jogo de bolita, muita brincadeira com amigos de infância, pós-colégio, joguinho de futebol, brincar de esconde-esconde. E basicamente a época do Jean de infância se traduz na Avenida Rio Branco e no Colégio Centenário, onde eu estudei por 11 anos,
dos 6 até os 17. Então, a tua história com o Centenário é além do professor, tem um aluno. Então, poucas pessoas sabem disso, né? E até eu não sei se existe algum santamarense com histórico com o Centenário um pouquinho semelhante. Foram 11 anos como aluno, depois 19 anos como professor, são 30 anos naquele colégio, entre aluno, professor. E depois de algum tempo eu vim me tornar professor do curso universitário da FAMES por mais 5 anos. Possivelmente não tem alguém que tenha toda essa ligação. Desse histórico, assim, é bem legal. E aí, toda a educação, né, de hoje, enquanto colégio, vem da minha época de infância do Centenário. E também da minha inserção no esporte desde os 8 anos de idade, né? E aí, como tu bem lestes antes, o vôlei entra na minha vida aos 11. Mas pouca gente sabe que dos 8 aos 11, a minha vida foi basquete. Cheguei a jogar campeonato estadual de mini basquete pelo Corinthians e iniciando o basquete no Colégio Centenário. E aí depois, aos 11 anos, entra o vôlei na minha vida. Isso tem relação com o pai que era treinador? Sim, meu pai é militar, né? E eu sempre acompanhava, e ele fazia questão disso, para ver ele ou jogando ou treinando as equipes das guarnições militares de Santa Maria. E depois de um certo tempo ele veio a se tornar árbitro das competições militares. Então, certamente, essa influência do esporte na minha vida é graças ao meu pai, e acho que inconscientemente ao tio dele, né, Clóvis Ávila, que foi um dos fundadores do curso de Educação Física de Santa Maria. Então, ou seja, é uma vida inteira baseada no esporte por todos os lados. E quando a gente fala do esporte, tá, Gia? Agora a gente dá um passo pra frente, depois a gente volta de novo no passado. Em que momento tu pensou assim, era uma criança já atleta que praticava, mas em que momento tu pensou, vou cursar, quero o esporte pra mim como algo profissional? Durante a minha vida no colégio, né? Depois que o voleibol entrou na minha vida, eu tive várias experiências muito positivas com o esporte através do vôlei. E certamente também colaboraram para isso os professores dos quais eu tive, principalmente da educação física, né? Então, eu acho que a partir de aí, dessas vivências com os profissionais que eu tive, com os campeonatos onde eu pude viajar e disputar, eu entendi que ali estava o meu core business, ali estava a minha vida, esporte, né? Inicialmente, voleibol, mas vou fazer educação física. E aí, depois, cursando educação física, também tem um outro lado do Jean, que pouca gente sabe, do Jean Fitness, professor de academia de Santa Maria, que foram 19 anos. Então eu entendo, respondendo mais diretamente essa pergunta, que foi isso. Foi através dos professores de educação física que eu tive, que fizeram me apaixonar pelo esporte, e também as vivências muito significativas que o esporte me proporcionou. Eu acho que ali eu vi que, é por aqui que eu vou. Mas pra te ver que interessante, né? Isso que tu fala, que os professores te levaram a isso e que tem boa parte. E hoje, certamente, tu já deve ter escutado inúmeras vezes os teus alunos falando que tu fizeste isso com eles. Sim. Agora tu tá num outro lugar, o professor que inspira. Sim, tive vários alunos, assim, que mesmo os alunos de colégio, né? Na qual eu dei aula no Colégio Centenário, que se transformaram em professor de educação física, porque, olha, me inspirei em ti, ou tu nem sabe, mas tu foi algo que eu procurei seguir pelos teus ensinamentos, fez com que eu me apaixonasse pela educação física. Então, certamente deve ter alguns, eu conheço alguns, mas deve ter alguns outros que seguiram essa carreira. Felizmente, nós temos deixado, né, algum exemplo positivo que marcou na vida deles. Com certeza. E essa transição, então, do basquete pro vôlei, aonde que surge o vôlei especificamente? Surge de uma pessoa que eu não vejo há mais de 30, 35 anos. Chama-se Carlos Krebs Conceição. Pra tu ver como marcou, que eu marquei o nome dele. Hoje, né, a gente
tendo a noção de como o mundo é hoje, eu me reporto lá em 1970 e alguma coisa, como esse, vou chamar de cara, né, o Carlos, ele foi corajoso, porque o vôlei sempre teve, né, essa discriminação que seria só para mulheres, né, que para homens não. Naquela época tinha muito. E aí, em 1970 alguma coisa, se forma um professor de educação física e começa a trabalhar com vôlei. E o Carlos, ao mesmo tempo que ele assumiu no Colégio Centenário, ele assumiu um colégio em São Pedro. Então ele se dividia. E, olha, vai ter uma seletiva para vôlei. Pô, não me lembro se eu me inscrevi, não sei. Mas fui pro ginásio. E aí o cara, desde a primeira aula, fez com que eu me apaixonasse pelo esporte. Hoje, eu entendo o quão espetacular ele foi como didática para fazer alguém se apaixonar por uma coisa e essa coisa sendo discriminada. Justamente, né? E hoje agora daqui a pouco a gente vai ter que ir para um intervalo, mas eu vou aproveitar o gancho. Tu acha que hoje a gente já caminha para uma mudança de, por exemplo, assim, essa divisão que a gente lembra de, as gurias jogam vôlei e os guris jogam futebol. Hoje isso já está um pouco mais desmistificado? Totalmente. O mundo evoluiu tanto, né? As pessoas evoluíram tanto, e muitas pessoas também modificaram a sua maneira de pensar, né? Talvez um pouco mais rígido essa forma de pensar em anos anteriores, e com essa diversidade que se apresenta, a gente entende cada vez mais, cada ser humano tem o direito de ser quem é e tem que ser respeitado. É isso. Com certeza. Falando nisso, depois a gente vai falar também sobre uma iniciativa tua relacionada com a diversidade, que eu achei muito interessante. Mas antes eu ia te perguntar sobre a associação de vôlei. Em que momento... tu se formou, vamos voltar um pouquinho mais. Terminou a faculdade de Educação Física e para onde que o Jean vai nesse momento? Bom, naquela época, em 1988... não existia a tal do compromisso de fazer o mestrado e o doutorado. Sim. Então, naquela época, o pessoal que se formava tinha que ganhar a vida. Ganhar a vida de que forma? Sendo empregado e tendo remunerado. E a primeira oportunidade que aparece da minha vida é em Uruguaiana, numa academia de ginástica. Tu vê, né? Toda a minha o curso de educação física eu desenvolvi ele e foquei muito mais em vôlei e fitness. Acabou aparecendo uma oportunidade no fitness e lá vai o Jean em 88, 89, morar em Uruguaiana e trabalhar numa academia de ginástica. Feito isto, eu acho que não demorou um ano. Fiquei sabendo então que tinha aberto vaga para professor de educação física no Centenário e em 1991 eu ingresso no Centenário como professor de educação física de séries iniciais, não como técnico de vôlei. Sim, mas com as crianças. Né, com as crianças. E 91 isso. E aí 93, 92 eu faço meu pós-graduação em vôlei. E 93 abre uma vaga para técnico de vôlei do Colégio Centenário. E aí eu me inscrevi junto com os outros e tive a felicidade de ser o escolhido, né? E aí começa toda essa carreira. De 93 para cá, felizmente a gente vem construindo uma história aí que eu fico muito me orgulho dela. Com certeza. Nós estamos aqui no DNA de hoje conversando com o Jean-Pierre Chagas Ávila, o conhecido professor Jean, mas a gente precisa ir para um rápido intervalo e voltamos já já. Escola Nossa Senhora da Providência, 57 anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnelianos. Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência. Educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862. O
Due Fratelli é o maior e mais completo restaurante de Camobi. Localizado no Centro Comercial Dois Irmãos, o ambiente amplo e climatizado ainda conta com estacionamento coberto e espaço kids. Tudo para você vivenciar uma experiência gastronômica completa. A variedade na hora de fazer suas refeições é garantida. Nosso buffet quilo contém diversas opções de saladas, pratos quentes, churrasco, sushi e muito mais. E a sua sobremesa fica por cortesia da casa. Cozinha feita com muito amor, cor e sabor é Cozinha Due Fratelli. Te esperamos no Centro Comercial Dois Irmãos. A Sacola Econômica Santa Maria é uma empresa especializada na venda e distribuição de cestas básicas personalizadas. Há mais de 5 anos, a empresa familiar oferta alimentos e materiais de limpeza para pessoas físicas e jurídicas. Você ainda pode vir retirar na loja e mais, garantir preços especiais para doações. Confira as ofertas pelas redes sociais. Sacola Econômica Santa Maria. Bom para o seu bolso, bom para a sua família. O Inter de Santa Maria precisa de você. Com a força da nossa torcida, vamos em busca da inédita vaga para a Copa do Brasil 2023. A Baixada vai pulsar novamente e este sentimento nos levará a esta conquista. Explode coração! Todos por um alvirrubro mais forte. Patrocínio Della Páscoa Britas, JA Ferramentas, Postos Santa Lúcia, Coase Construtora, Urbanes Empreendimentos, Conteg Corretora de Seguros, Secure Soluções Seguras, Cancian Imóveis, Walter Beltrame Materiais de Construção, Produtos Bela Dica, Infoe Internet, Novo Tempo Contabilidade, CAF Fisioterapia, Irmãos Lumertes Distribuidora de Frutas e FZ Construções. DNA. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha e sigo aqui ao lado do meu entrevistado de hoje, Jean-Pierre Ávila. No primeiro bloco, nós estávamos conversando um pouco sobre a infância, que o esporte fez parte da tua vida, né, Jean, desde muito novo. Se confunde a tua história toda com o esporte. A gente falou um pouco também sobre o Jean professor, mas eu queria ter perguntado o Jean atleta. Quais são os teus momentos marcantes, assim, na tua vida como atleta? Olha, primeiro assim como atleta, alguns como atleta, né? A minha última Olimpíada Metodista pelo centenário, né? Que foi em Passo Fundo, é inesquecível porque nós, um time do interior, fizemos a final contra o poderoso Instituto Porto Alegre, de Porto Alegre, onde tinham 5 integrantes da seleção gaúcha de vôlei. E perdemos o primeiro set, ganhamos o segundo set, perdemos o terceiro set 15-13. E aí eu me lembro que na volta de Passo Fundo, Santa Maria, eu acho que eu vim chorando de Passo Fundo, Santa Maria, por ter sido a última Olimpíada e também pela forma como a gente perdeu, né? Também me lembro da primeira convocação para a equipe adulta masculina da cidade. Algumas coisas aconteceram na minha vida de forma precoce, né? Eu tinha 16 anos na época e recebi o convite do técnico da seleção adulta, que na época era a equipe da Dufesme, para começar a treinar com eles, né? Então, imagina, um guri de 16 anos treinando com uma equipe adulta e que representava Santa Maria. Então foi muito legal também. Uma outra passagem como atleta foi quando
de uma forma profissional, pode-se dizer. Eu recebi o convite, fui contratado pela cidade de Campos Novos, Santa Catarina, para jogar jogos de cooperativas catarinenses. Também foi algo também muito legal. E muitos jogos de verão, começou como Atlântida Vôlei, depois jogos de verão, onde a gente fez muitos jogos com a equipe do Dom Manuel, que era o nome, e fizemos muitas finais com uma equipe de Uruguaiana, que eles contratavam alguns argentinos que jogavam profissional para jogar para eles, né? Então muitas lembranças legais também dos jogos de verão, de finais contra equipes com argentinos jogando. Tu sabe, agora te escutando, eu vi numa entrevista tu falando, o nosso ouvinte certamente quando começa a falar da tua vida de atleta, boa parte não é atleta, mas assim, que nos remete a uma memória de, no colégio eu jogava vôlei, no colégio eu praticava tal esporte, e aí na vida adulta, para quem não é atleta e não segue essa carreira, isso fica meio que esquecido, salvo as quartas-feiras do futebol, que a gente escuta bastante. E eu vi tu falando sobre um projeto que eu achei muito interessante para as pessoas que não querem e nem tem mais condições de seguir uma carreira de atleta, mas sim jogar. Então, dentro de algumas situações, assim, o Gia também se descobriu gestor e empreendedor. Numa visita que eu tive ao Rio de Janeiro, em fevereiro de 2021, eu comecei a passear assim, na praia e vi muitas redes de vôlei com muitos adultos jogando, e tu via que não eram atletas, mas com treinamento, com os professores, que o Gia fez, foi lá falar, saber como é que funcionava. E aí fiquei perplexo e dei a sorte de a segunda quadra que eu vou era a primeira quadra que criaram do Rio de Janeiro, do Bernard, que foi vice-campeão olímpico. E estamos como é que funciona? É adultos, assim, por lazer. Mas sem treinamento tem. Aí cheguei, não, mas eu vou ter que fazer esse projeto Santa Maria. Principalmente depois do Covid, onde as pessoas que mantinham uma frequência numa atividade física reduziram e as pessoas se dissocializaram, porque cada uma, né, teve que ficar presa em sua casa. E aí eu pensei, poxa, vou criar um projeto onde vai existir uma socialização, vai existir uma volta à atividade física com um jogo que não tem contato, que é tranquilo, que é vôlei. E aí eu criei o projeto AVF+, Vôlei Lazer para Adultos, para aquelas pessoas que jogaram vôlei na escola, fazia um tempo que não jogavam, que simpatizam com vôlei, que curtem vôlei. Então, a gente oportunizou e continua oportunizando esses adultos a participarem por turmas. A gente inaugurou o projeto em junho de 2021. Acho que em 3 semanas fecharam 3 turmas. Moral da história, lá em dezembro de 2021, a gente terminou com mais de 80 adultos participando do projeto em 4 turmas. Sim, sucesso. Então, fantástico, né? E hoje nós mantemos esse projeto, que ele é realizado às segundas, quartas e quintas à noite, das 19h30 às 21h30. Aonde, Gil? No Recanto Beach, aqui em Camobi. Tá, e quando tu fala em adultos, existe uma idade mínima? De 18 anos para cima. Então é legal, Camila, porque assim, o que começou a surgir? Casais indo, mãe e filha, pai e filho, então irmãos. Então mas muito, me traz um prazer incrível proporcionar e ver o prazer desses adultos sorrindo, interagindo com o vôlei de uma forma que eu até então não estava tão acostumado, porque eu sempre fui competição. E, uma coisa mais recreativa, uma coisa mais light, recreativa, onde tu ter o prazer de estar ali é o principal. Não, e também, assim, pessoas que estão jogando, digamos que de igual para igual, porque eu tenho amigas da equipe de vôlei e a gente diz assim, a gente queria jogar, mas com vocês não dá para jogar, né? Sim. Tem que ser uma coisa que não sejam atletas. Gia, tu falou a respeito da pandemia, o esporte, né, que parou. Eu queria te perguntar como que foi esse período para vocês do esporte e, particularmente, fiquei sabendo também que tu pegou Covid, que foi um momento bem delicado, que não foi brincadeira a coisa, e vi tu falando também alguma coisa a respeito, eu que sou atleta, né? Sim. O Covid, ele tem um divisor, acho que na vida de todo mundo que pegou o Covid,
é a minha leitura de uma forma mais breve, mas principalmente de uma forma mais interessante do que complicada, eu, né, e as pessoas, depois, quando eu dava o testemunho, muitas pessoas, pô, mas tu já, cheguei sim, porque eu, independente de qualquer coisa, a minha vida, eu sempre continuei fazendo e continuo fazendo atividade física. Para mim é uma religião, é minha religião. E aí então o Jean sente algum cansaço, uma febre, entra em contato com o pai de 2 atletas minhas de alunas particulares, né? Tá acontecendo isso. E ele, opa, então vamos no hospital. Vamos lá. O Jean chegou com 10% dos pulmões comprometidos na quarta-feira e já comecei a tomar medicamento e ele falou, olha, se por acaso tu sentir falta de ar, me avisa. Isso na quarta-feira. No domingo de manhã, falta de ar. Eu cheguei, opa, vamos pro hospital. 40% dos pulmões comprometidos. Então, pouco tempo. E aí internei. Fiquei 9 dias no Caridade. Me marcou muito. Eu entrei no domingo. Na primeira sessão de fisioterapia, na segunda-feira, é algo que eu conto para todo mundo porque é inacreditável. Entra a fisioterapeuta, tudo bem, pode sentar, consigo sentar, eu tava com oxigênio. E olha, eleva os teus braços e inspira e expira. Eu cheguei, sim. Fiz toda a vida isso, né? Barbada. Vou elevar os braços, Camila, eu não consigo levantar 20 graus, assim, porque me faltou ar e eu não tinha força. Ali eu vi que nós não somos ninguém e que a gente tem que respeitar, sim, todas as coisas externas, né? São dias difíceis, dias que a gente repensa a vida, assim, 500 mil vezes e certamente uma das minhas formas de levar a vida é que a cada dia a gente pode melhorar. Né? E a gente tem que melhorar. E ali no hospital, mais do que nunca. O dia que saiu, que venceu o Covid, saiu outro, né? Difícil de que não se tenha uma transformação passando por uma situação. E o mais interessante também é que eu tive a assistência de dois médicos. Um médico foi aluno no Colégio Centenário, que foi o Dr. Daniel Melquiades da Silva, e o outro um irmão meu que jogou vôlei comigo na época de Centenário, que é o Reinaldo Ritzel, né? E que hoje eu tenho o prazer de ser técnico da filha dele na AVF. Mais uma vez, a vida toda interligada com o esporte, né? E nem só o esporte, tudo que o esporte te proporcionou, né, Gia? Todas essas pessoas que vieram. Falando em pessoas, a gente tem aqui algumas pessoas que querem te mandar um recado. Eu tô quase estourando o tempo do intervalo, mas eu vou chamar o primeiro depoimento, nem que a gente escute e depois a gente comenta. Vamos ver quem é o dono ou a dona dessa voz. Por favor, Cabala. O Cabala tá vendo ali, organizando a parte da técnica, nós tivemos um probleminha, mas a gente já vai voltar pro próximo depoimento. Enquanto isso, deu Cabala. Então tá, podemos escutar o primeiro depoimento. Fala, seu GPR. Que satisfação poder falar de ti, do tempo e das oportunidades que tive e tenho de trabalhar ao teu lado. Quero começar dizendo que sou muito grato por tudo, que és uma pessoa a qual sigo os passos na minha carreira e que te considero uma pessoa ímpar. Quero te agradecer por todas as oportunidades as quais tive ao teu lado. Te dizer que vivenciar o voleibol desde a minha formação acadêmica até hoje só me fez crescer profissionalmente. E toda essa bagagem de experiência eu devo exclusivamente a ti. Nossas diversas viagens e atividades relacionadas ao voleibol e também à gestão. Nesse trajeto, pude conhecer inúmeras pessoas que acabaram cruzando o meu caminho graças a ti. Cito entre elas grandes referências para mim no voleibol, como o Bernardinho, o Jorginho Schmidt, a Tiffany Abreu. Essas são algumas das oportunidades as quais jamais vou esquecer e que vou levar aonde eu for. Meu querido amigo Jean, obrigado por todo o carinho. Siga esse cara sensacional que é. Continue acreditando no esporte. E um forte abraço. De quem foi esse depoimento, Jean? De um profissional com uma qualidade incrível, de um ex-aluno meu de curso de Educação Física da UBRA, que demonstrou durante todo o curso
eu via nele aquele profissional que ele se tornou, e com certeza, como ele tem uma mentalidade vencedora e é um cara trabalhador, ele vai se transformar ainda mais. Chama-se Jonatas Valcourt, e é aquele aluno que me acompanhou desde o primeiro festival de mini vôlei e me acompanha em todos os festivais de mini vôlei. E hoje eu posso dizer que é meu braço direito, né? Se tem uma pessoa no que eu confio e que divido meu trabalho que eu mais gosto, que é produzir eventos, vôlei, palestras, o Valcourt é o cara que sempre vai ser o primeiro que eu vou entrar em contato, porque ele conquistou essa situação, essa posição através da competência e da credibilidade dele como pessoa, como ser humano e como profissional. Então, começamos bem com os depoimentos. Agora a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já com o DNA. Campanha Adega Cheia Shopping China Ribeira. São mais de 1.500 opções de vinhos importados e sofisticados para vocês. Brinde os melhores momentos com os vinhos importados do Shopping China e crie experiências incríveis com vinhos renomados. Acompanhe as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. A Clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. Segurança, tecnologia, excelência. Agora, a Securi System é Securi Soluções Seguras. Administrada por um novo grupo e com ainda mais qualidade, nós protegemos o seu patrimônio e muito mais, a sua família, a sua vida, o que tem valor para você. O seu mundo protegido 24 horas por dia. E tudo isso ao seu alcance. Segurança é ter controle de acesso, é saber quem entra e quem sai. Ou melhor, é decidir quem tem acesso ao seu mundo. E para isso, temos muitas possibilidades. A portaria remota oferece controle absoluto, com uma redução de custos de até 75%. Quer mais? Ainda temos o acesso por tag, por biometria facial. E tudo isso na palma da sua mão. Com o nosso aplicativo, você olha imagens, autoriza entradas, abre e fecha portas. E tudo fica registrado. Gostou? Vem conversar com a gente. Você diz a sua necessidade. A gente apresenta um projeto completo e personalizado. Securi Soluções Seguras. Nós cuidamos de você. DNA.
voltamos com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha e sigo aqui com um bate-papo com o professor Jean-Pierre Ávila. Nós estávamos conversando um pouco sobre o esporte, ele nos contou também sobre o episódio com Covid, sobre essa pausa também, né, Gia? Isso que eu ia te perguntar. A gente falou do Covid, mas a gente não falou exatamente da pausa do esporte. Tu conseguia trabalhar? O que tu fez? Tu, acredito que sendo uma pessoa muito ativa, o que tu fez nesse período? Conseguiu organizar alguma coisa? Quais foram a tua vivência nessa pandemia? Diante do problema, uns lamentam o problema, outros pensam na solução do mesmo. E eu penso muito positivo. Comecei a pensar de que forma que a gente poderia fazer com que as nossas atletas da VF, né, ficassem se mexendo de alguma forma. E aí então nós entramos em contato por vídeo, né, e olha, o treino é assim, 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 manda o treino por vídeo para eu ver. Ah, sim, porque senão não adianta. Então, elas mandavam os treinos por vídeo e a gente tinha condição de controlar e ajudar, né? Sim. Essa foi a forma base, assim, que nós encontramos. Via WhatsApp, vídeo. Então, aí nós mantivemos as nossas atletas em atividade, cada uma na sua casa, bem no pico, né? Sim. Foi isso. E depois, aos poucos, a mesma coisa quando começou a voltar, muitos pais me procuraram de crianças, idade de 8 anos para cima, para voltar de uma forma individual a fazer treinamentos personalizados, né? Que eu gosto de chamar assim, treinamentos personalizados. E em 2021 foi um boom, assim, 2020, eu acho, depois, muitas alunas particulares de treinamentos de voleibol. E aí aquele trabalho, né? Nós fomos unindo uma menina com outra, e hoje a gente já tem mais de 40 atletas treinando com a gente na VF. Mas tudo trabalho individual na pandemia. Alguns pais também entraram em contato comigo. Já, o que eu posso fazer? Eu não aguento mais, a minha filha só come. O meu filho só come em casa, o que eu posso fazer? Vídeo. Vamos fazer chamada por vídeo e eu passo os exercícios. Lógico que não é a mesma coisa que estar presente, mas pelo menos tem uma orientação, né? Para tu prescrever e alguns exercícios de uma forma mais segura. E que não fique parado todo esse tempo, né? Exatamente. Só quem é mãe de adolescentes e pai sabe como foi esse momento. Não, lá em casa era um videogame, era só um videogame, não tivemos essa outra alternativa. Cabala, tem mais pessoas que querem mandar um recado pro Jean. Vamos escutar quem são as próximas vozes. Vamos os dois próximos, por favor. Olá, pessoal, tudo bem? Olha só, falar de Jean-Pierre não é difícil. Não é difícil por quê? Porque é um cara do bem, é um cara que eu só vi até hoje qualidades. É uma pessoa de bom coração, é uma pessoa centrada, é uma pessoa que com certeza todos gostam de estar perto, gostam de trocar uma ideia. Nunca perdeu essa essência dele de te ouvir, de conversar contigo. Há um tempo atrás a gente se reencontrou e foi muito bom esse reencontro, foi marcante, em função das conversas que a gente teve, relembrando o passado, relembrando histórias legais, acontecimentos. Somos amigos há mais de 25 anos. Digo amigo mesmo, porque ele sempre foi um amigo para mim, sempre foi um mentor, sempre foi uma pessoa que serviu como referência. O cara fora de série mesmo, assim. Jean-Pierre é o cara. Me ajudou muito da minha adolescência, me ajudou muito na entrada da minha fase adulta, e sempre serviu como exemplo, e serve até hoje como exemplo para mim. Depois de 25, 26, 27 anos, ele continua sendo um excelente exemplo, uma memória
assim, que eu tenho só de coisas boas até hoje. Forte abraço, meu amigão. Então, né, sobre o que o Jean-Pierre representa para mim, né, foi quem me ensinou grande parte do que é certo, do que é errado, mostrou o caminho certo desde cedo, né, foi um exemplo de trabalho, ainda hoje, exemplo de trabalho, criatividade, superação, aprender a se moldar nas dificuldades, uma pessoa que, né, dispensa comentários, criativo, extrovertido, se dá bem com todo mundo, alegre e muito importante para mim, né? Desde novo, como eu falei, e acredito que também profissionalmente, com todas as alunas, por todo mundo que já passou, né? Por ele, todo aprendizado, não só profissionalmente quanto pessoalmente, né? E para mim um orgulho assim, né? Ter tido essa oportunidade de ter aprendido bastante coisa com essa fera aí. Mais 2 depoimentos, então, Jean, quem são esses? Vamos lá. Primeiro depoimento do Gabriel, de Uruguaiana, capitão da minha equipe do Centenário, que obteve o primeiro título das Olimpíadas Metodistas da história do Colégio Centenário no voleibol masculino, em 1998, dentro do nosso ginásio. Quando eu falo nossa, porque tu sabe qual é. É algo muito emocionante. Não, o título em si é emocionante, mas a construção até chegar ao título foi muito legal. E é isso que eles falam. Um exemplo para quem está ouvindo, naquela época, em 98, eu propus para os guris: vamos ser campeões? Vamos ser campeões. Então é o seguinte, na semana que anteceder a Olimpíada, os nossos treinos vão ser às 5 da manhã. Hoje a gente lê o livro do Bernardinho falando que o treino das 8 às 7. Então, os guris dormiram no colégio um dia, acordamos 4h30, fizemos uma refeição, treinamos das 5 às 7 da manhã. Tomaram banho, foram para aula e no mesmo dia treinaram à tarde. Então, essa construção, esse aprendizado, né, que pra gente tentar chegar a uma conquista, nós temos que nos doar e temos que tentar ao máximo, a gente tem que ser diferente, né, nos doar. Então, o Gabriel foi o grande capitão dessa grande equipe que jamais vai sair do coração, e ele falou, né, aquele relacionamento técnico-aluno virou amigo, de amigo para amigo. Inclusive, tô devendo e vou fazer uma visita para ele para Goiânia. A segunda voz eu não identifiquei, desculpa quem falou. Eu já vejo aqui pra ti quem é. Mas antes da gente ir pro intervalo, Gia, deixa eu te perguntar, tu sempre inovando, criando eventos e tal, e um dos eventos que tu fizeste ultimamente foi um evento que é o primeiro Festival Internacional LGBTQIA+, de vôlei em Santa Maria. Queria te perguntar da onde que surgiu essa ideia de abraçar a diversidade, fazer um evento focado nisso? A ideia surge de quando eu tenho conhecimento que o vereador Rudes cria em Santa Maria e é aprovada a lei do mês LGBTQIA+, em Santa Maria no mês de junho. Então, a partir do mês de junho deste ano, virou lei. Todos os meses de junho, Santa Maria avançou o mês, né, LGBTQIA+. E aí, diante de uma vivência que nós temos num festival internacional de estrela, mas de categorias de base, de vôlei, eu pensei, mas vem cá, eu acho que é um público que merece respeito, é um público que tem a sua dignidade e não tem um evento em Santa Maria que possa representá-lo de uma forma digna. Aí eu pensei, mas vem cá, vamos criar um festival. Tive a ideia, coloquei no papel, procurei a assessoria do vereador Rudes, marquei uma reunião, nós marcamos uma reunião, apresentei o projeto e prontamente, não só o Rudes, mas também como sua assessoria, disse que estava junto, que ia então se comprometer com uma parte lá do evento. Isso foi em dezembro de 2021. E de dezembro de 2021 até a realização em junho de 2022, muitas reuniões aconteceram e eu pensei, nós vamos fazer um evento, um festival internacional de vôlei LGBT, não tem no Brasil.
Não é que não tem no Rio Grande do Sul, com este nome não tem no Brasil. E fui procurar me inteirar mais sobre a realidade de eventos esportivos de voleibol para essa população. E aí descobri que em Porto Alegre tem uma Superliga LGBTQIA+. Entrei em contato com o organizador, porque então eu tinha que aprender muita coisa. Sim. E a gente sempre aprende. E ele foi muito legal mesmo, Jorge lá de Porto Alegre. E aí eu pensei, para um grande evento temos que ter uma grande madrinha. Pensei em ninguém melhor do que a Tiffany, né? Porque ela representa não só o Brasil, mas ela representa o Brasil em termos de mundo. Ela é uma das 10 personalidades LGBTs que é mais do esporte, mais famosas e mais citadas no mundo. E pela minha vivência na Superliga, eu conquistei várias amizades, né? Vários contatos. E hoje, o auxiliar técnico da equipe de Osasco de São Paulo é um amigo meu, e eu cheguei e falei para ele, olha, preciso contar da Tiffany. Entrei em contato com a Tiffany através do assessor dela, do Rafa, e fomos muito bem tratados, e culminou que nós tivemos uma das 10 personalidades mundiais em Santa Maria. Muito legal. Era justo para esse evento inovador, né, que tivesse uma presença dessa. O DNE precisa ir para um rápido intervalo e já voltamos com o último bloco aqui com o bate-papo com o professor Jean. Carlos Massala é o candidato ao governo do estado pelo PCB. Edgar Preto pelo Partido dos Trabalhadores. Eduardo Leite vai tentar a reeleição pelo PSDB. Pelo Progressistas, o candidato é Luiz Carlos Reins. Onix Lorenzoni está na disputa pelo Partido Liberal. Rejane de Oliveira, do PSTU, é a única mulher a concorrer ao Piratini. Roberto Argenta é o candidato do PSC. Ricardo Jobim, pelo Partido Novo. Também está concorrendo Vicente Bogo, do PSB. E pelo PDT, Vieira da Cunha é o candidato ao Piratini. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Escola Nossa Senhora da Providência. 57 anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnelianos. Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência. Educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862.
Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Agora estamos no último bloco de conversa com o professor Jean-Pierre. Ele estava nos contando sobre o primeiro Festival Internacional LGBTQIA+, de vôlei, aqui em Santa Maria, de todo o sucesso desse evento inovador. E a gente estava mostrando os depoimentos para ele. Agora que a gente está nos últimos minutos finais, a gente vai até fazer algo diferente aqui, né, Cabala? Que a gente nunca fez. A gente tem os depoimentos gravados e tal. Mas por que a gente não pode fazer um depoimento ao vivo, né? Então hoje tem uma moça bonita aqui na minha frente, no estúdio, e ela vai trazer um depoimento pro Jean ao vivo. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Jean. Eu também fui pega de surpresa, mas acho interessante linkar o nome do programa com a história do Jean, né? O vôlei e o esporte estão no DNA dele. E eu queria provocar para ele falar sobre um livro que está em construção, contando a história dele, desde lá do basquete até ele viver, passar pelo Covid, até os projetos que ele desenvolve agora. Olha aí, nós tivemos então uma provocação e um spoiler, eu diria. Normalmente, né? Primeiro vamos contar para os nossos ouvintes e nosso público de quem foi esse depoimento, Gê. Foi da Clarissa, uma jornalista e uma pessoa muito importante para mim, principalmente quando eu estive no hospital com Covid. E vem me acompanhando nos últimos eventos, sempre procurando fazer com que a gente melhore cada vez mais, né? E surgiu a ideia de um livro contando a minha vida. E eu achei fantástico. Quem está produzindo e escrevendo esse livro é a Clarissa. E muita gente vai ficar sabendo de muitas passagens da minha vida nesse livro. Vários depoimentos. Deve ter muita história para contar, né, Jean? Todo esse tempo de trabalho. Mas está sendo produzido. Ficamos curiosos já. O meu agradecimento a ela, profundo. Gostei. Já fiquei curiosa pelo livro, Clarice. Depois tu dá mais uns detalhes pra gente. Cabala, então agora vamos para um próximo depoimento. Esse que não é ao vivo, mas uma pessoa que gravou um depoimento e vamos escutar. Cabala, pode ser, se tu achar aí, a gente estava falando, eu e o Gia aqui no intervalo, sobre a Karine. Se tu puder colocar um depoimento da Karine, que já tem um depoimento da Karine, tu falou dela no intervalo e ela também quer te mandar um recado. Oi, Jean. Então, falar do Jean. Eu conheci o Jean, primeiramente atleta, né? Canhoto, craque, um dos maiores levantadores, eu acho que Santa Maria já viu. E depois tive a oportunidade de ser treinada pelo Jean, né? Para mim, o Jean tem um significado muito importante, porque eu acho que ele é sinônimo de vôlei, um esporte que a gente é apaixonado em comum, né? E esse esporte que com certeza faz parte das nossas vidas. E eu sou muito grata, eu sempre digo muito isso pro Jean. Sou grata porque eu acho que o vôlei feminino de Santa Maria deve muito para ele. O vôlei de Santa Maria, feminino principalmente, sobrevive há algum tempo graças à coragem de não desistir, de estar sempre lutando, porque não é fácil a luta no esporte amador. E ele lida com isso de uma forma incrível. E eu sou muito grata também, porque eu tenho 2 filhas que tiveram a oportunidade, né? Não só de também terem se apaixonado por esse esporte, mas de terem tido o Jean presente na sua formação, né? A Isa, que está com 20 anos, e Marina, que está com 13, e que agora faz parte da formação através do Jean também, e que isso acontece de uma forma incrível há algum tempo. Então, assim, todo o meu agradecimento, toda a minha gratidão a alguém que não desiste nunca do vôlei, do esporte e das pessoas. Obrigada. Grande professor Jean, pela voz já deve ter descoberto quem é, né? Mas que bom, fico feliz de participar dessa homenagem para ti. Tu merece, tu é um cara especial. Tu e teus pais têm uma influência muito grande no meu caráter, no meu desenvolvimento. E que bom que eu tô podendo participar e ajudar a te homenagear aí, tá?
tanta influência que eu jogo vôlei como tu jogou a tua vida toda, jogo na posição que tu jogou a tua vida toda, gosto das mesmas músicas também, né? Espero que esse dia, essa homenagem esteja sendo especial para ti, tá? Te desejo tudo de bom, que tu continue nessa missão, que ser professor no Brasil e no mundo como um todo não é uma profissão, é uma missão, né? Que tu desempenha com grande brilhantismo, tá? Espero que esteja muito feliz no dia de hoje, espero que esteja te dando incentivo para te continuar nessa missão aí que tu tens, tá? Um grande abraço, tenho certeza que tu sabe quem é que tá falando aqui, e só te dizer para ti e para todo mundo que te amo muito, que tu é um cara muito especial aí na minha vida e na vida da minha família, tá? Tudo de bom para ti. Gia, então nós tivemos aí um depoimento do Álvaro, isso, e um depoimento da Karine Drusian. Agora a gente tem 3 minutinhos finais. Eu vou deixar um espaço para que tu nos fale um pouco. A gente já falou um pouco sobre a tua vida, mas eu ia te perguntar que recado tu daria, tu como uma pessoa bem-sucedida, tanto um atleta quanto na parte profissional, que recado tu daria para quem está começando agora? Quais que tu acha que são os principais desafios para quem trabalha com o esporte aqui em Santa Maria? Não desistir nunca dos seus sonhos, é a minha frase. E a cada dia tu tem uma oportunidade de melhorar em vários sentidos. Basta querer e ter a atitude para isso. É isso. Então hoje a gente conversou aqui com o professor Gian, podemos saber um pouco da vida dele, o pessoal que conhece ele nas quadras, mas hoje a gente pôde saber um pouco mais. Nos falou, inclusive, aqui um spoiler sobre um projeto futuro, de um livro que vem aí. Gian, então, quando o livro sair, tu volta aqui, os microfones estão abertos para nos contar sobre esse livro. Que sensação de estar escrevendo um livro? É muito legal. Em primeiro lugar, Karine, eu vou te agradecer pessoalmente, porque tu merece. Álvaro, eu vou te agradecer pessoalmente. Muito obrigado por tudo e por tanto. Sim, normalmente no Brasil se faz um livro quando se já não está mais, lança o livro, a pessoa não está mais viva, né? E eu acho que eu posso contribuir justamente com profissionais de educação física que queiram, que tenham informação, para entender que dá para chegar lá. Não as grandes coisas, mas hoje eu sou feliz como professor de educação física. Com certeza. Muito obrigada, Gia, por tu ter reservado um tempinho na tua agenda corrida para vir aqui conversar no DNA. Nos mostrou através da tua história o quanto o esporte é transformador e quanto deixa marcas nas pessoas, todos os depoimentos que a gente escutou por aqui. Muito obrigada. O DNA de hoje vai ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau e um bom finalzinho de tarde.